Como eu falei a princípio, nós hoje vamos estar falando um pouco, debruçando sobre o Salmo de número 23. Este salmo, apesar de, em alguns casos, ser mal interpretado, ele traz verdades impressionantes sobre a proteção de Deus, a proteção do bom pastor na vida das ovelhas. E, como vocês devem bem perceber, o salmista nesse salmo, falando da proteção do pastor sobre as ovelhas, ele fala uma célebre frase que muitas pessoas não compreendem direito, por não entender o real objetivo de um pastor pastoreando um rebanho de ovelhas. Para entender a frase, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tá entendendo? A pessoa em si que lê esse salmo tem que ter em mente a figura de um pastor de ovelhas. E nada como Davi para falar estas frases, porque Davi foi pastor de ovelhas. Então, Davi coloca a figura de Deus como o bom pastor, o pastor que cuida de suas ovelhas. Então, quando a gente entra no texto e observa o texto daquela hermenêutica bem dissolvida, né? Você entende que Davi está falando coisas de Deus, ou até mesmo empregando coisas em Deus, daquilo que Deus faz para com as suas ovelhas, para com o seu povo. Claro, porque ele fala essas frases pedrosas, porque ele, o salmista, viveu isso na pele. Então ele coloca essas qualidades em Deus, porque ele viveu isso na pele, sendo a todo momento protegido por Deus. Tá entendendo? Filho. Aí aqui, no Salmo de número 23, ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará é abrangendo tudo. O salmista, ele diz que, olha, sendo o Senhor o nosso pastor, o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará a bondade do Senhor, não me faltará a correção do Senhor. Tá entendendo? Não me faltará os pontos positivos e não me faltará os pontos negativos. E que formam os pontos negativos? Muitas vezes, esses pontos negativos são traduzidos à nossa humanidade da seguinte forma, que a gente quer uma coisa e Deus não quer nos dar aquilo que pedimos. É dessa forma que eu interpreto os pontos negativos, porque Deus sabe perfeitamente se aquilo que eu estou pedindo está de acordo com os seus planos e se eu estou pedindo algo que vai me edificar ou me atrapalhar. E muitas vezes Deus, prevendo isso, não nos concede. Então, nada me faltará significa também dizer que não vai nos faltar tanto a bênção de Deus quanto a correção de Deus. Nada nos faltará. Porque tem gente que acha que só ser cristão, né, vai vir só bênção da parte de Deus. Mas não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Muita gente na Bíblia experimentaram o não de Deus. Moisés experimentou o não de Deus. Moisés queria entrar na Terra Prometida. Deus disse, não, filho, você vai entrar. Moisés ainda insistiu no assunto. Deus disse, basta, Moisés, não me fale mais nesse assunto. Não quero ouvir você falar mais nesse assunto. Você não vai entrar na Terra. Acabou-se. Muitas pessoas experimentaram o não de Deus, irmão. Até o próprio Jesus experimentou o não. Só a gente não tem explicitamente nas Escrituras, isso é teologia dos teólogos, não tem explicitamente nas Escrituras, alguma parte das Escrituras dizendo que Deus disse não a Jesus. Mas dar a entender, dentro de uma perspectiva teológica, que quando Cristo disse assim, Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, a gente entende que ali houve uma resposta negativa a essa petição, visto que só Jesus Cristo poderia passar por aquilo e mais ninguém. Então, se Deus passasse aquele cálice, quem iria tomar? Quem o iria tomar? Só Jesus estava preparado para beber aquele cálice, tomar aquele cálice. Então, quando Jesus diz, passa de mim esse cálice, dá a entender que Deus diz, não, esse cálice só você pode tomar. Então, na teologia dos teólogos, Deus disse não também para Jesus. Deus disse não também para Paulo, quando pediu para que o espinho da carne fosse desviado dele. Novamente, teologia dos teólogos, porque não está explícito ali. Não está explícito. Mas, pelo fato de Paulo ter orado 3 vezes e Deus ter respondido assim, a minha graça te basta, pelo fato de Paulo ter orado e pedido a Deus para Deus desviar dele aquele espinho da carne, retirar dele daquele espinho da carne e nada acontecer, leva-nos a entender pela teologia dos teólogos que Deus disse não a Paulo. Então, nada nos faltará. Não nos faltará o sim de Deus, como também não nos faltará o não de Deus. Não é assim? Porque tem gente que acha que vai ser só, nada nos faltará, não nos faltará bonança, não nos faltará riqueza, não nos faltará os bens, não nos faltará os amigos, não nos faltará a saúde. As pessoas acham que aqui o texto está se referindo só aos aspectos positivos. Não!
Veja o contraste aqui, ó. Deitar-me faz em verdes pastos. Veja, o pastor, que é o Senhor, ele nos faz deitar em verdes pastos. Veja a preocupação do pastor aqui, ó. Verdes pastos. Não é um pasto seco, mas um pasto verdejante. Não somente isso, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, o bom pastor mansamente vai guiar as ovelhas, tanto por pastos verdejantes, ou guia também mansamente por águas tranquilas. Então vai ser uma água agitada, tá entendendo? Mas uma água tranquila. Ovelha gosta de água tranquila, irmão. Aí o que acontece? Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Vereda aqui é um caminho, né? E está no plural, pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Aí agora vem um contraste. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aqui são os aspectos na vida de um pastor de ovelhas, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja, a vara e o cajado. O pastor segurava tanto vara quanto cajado para guiar as ovelhas ou corrigir as ovelhas, com vara ou com cajado. Mas o contraste está aqui, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele diz assim, ó, a gente está andando por pastos verdejantes, águas tranquilas, estamos com nossa alma refrigerada, estamos andando pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Porém, todavia, no entanto, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E agora? E agora? Tá vendo? Não é um contraste, irmão? É um contraste. De uma hora passa para outra. De uma hora está nas águas tranquilas, mas na outra hora está no vale da sombra da morte. E em todas estas duas situações, o salmista diz, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado. Então, assim, quem é ovelha do Senhor não passará pelo vale da sombra da morte. E mesmo que se passar pelo vale da sombra da morte, Deus está com ele. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tá vendo? O que significa isso aqui, Pedrosa? Veja só, a certeza que a ovelha tem da proteção de Deus em todas as circunstâncias. É a proteção de Deus preservando a minha vida e a sua vida. Aí, ó. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Isso aqui é a provisão e a providência de Deus na vida do eleito. Você crê nisso? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É Deus quem prepara. É Deus quem faz. Não é o Pedrosa. Não é eu, não é você. Não. É Deus. Vem de Deus. Esta mesa preparada vem de Deus. Glória a Deus, né, irmão? É Deus, glória a Deus, glória a Deus. Preparas uma mesa. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A certeza. Essa pessoa tem certeza no Deus que ela está servindo, Deus que ela está confiando. Então, permanece firme, orando, buscando a Deus, pedindo a Deus, forte a tua vida, restaure tua família. Porque o bom pastor está conosco, está presente, está agindo. E é Ele quem pode. Só Ele pode, irmão. E se alguma vez você duvidou disso, meu irmão, minha irmã, eu quero lhe convidar para nesta tarde você orar a Deus pedindo, acrescenta-nos a fé, meu. Acrescenta-nos a fé. Acrescenta porque tu és o Senhor, nosso pastor. E se a nossa fé já está falhando, o maior é Deus. Deus é Deus. Então, nessa tarde que você possa estar orando a Deus, buscando a Deus, clamando a Deus, crendo que Ele é o bom pastor. E o bom pastor, Ele dá vida por suas ovelhas. Você ainda é ovelha dele? Se você é ovelha dele, então dê glória a Deus ainda você está. Aleluia, aleluia. Se você é ovelha dele, eu como ovelha de glória a Deus. Eu ainda sou ovelha. E que eu ainda não estou desesperado e desamparado de ti, meu Deus. Porque triste da coisa que a pessoa se sente desamparado. Mas quem é ovelha de Deus não vive desamparado, irmão. Não vive desamparado. O cuidado do pastor para com suas ovelhas. Eu acredito que este cuidado de Deus está sobre minha vida, sobre a sua vida hoje. Creia nisso. Guarde isso, irmão. Guarde isso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Você que chegou cedo, chegou tarde, assista no gravado, vai ser edificado em nome de Jesus. Amém? E até a próxima devocional. Espero você aqui toda tarde, às 13 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe.